Médio, boa tarde, ensino médio. A gente teve uma aula hoje presencial, na qual nós trabalhamos as páginas 612 e 613. Bem finalzinho do livro, né? Então, desde do primeiro ano, da primeira série, que a gente trabalha com esse livro, ele é enorme. Estamos aí já no capítulo 53, né? Bem no finalzinho do livro, né, pessoal? A gente vai fazer muito simulado, tirar muita dúvida de vocês, então a gente aproveita para pedir muita atenção, né, nesses assuntos finais aí do nosso capítulo, que eles são muito cobrados. São muito cobrados em provas do Enem e também em prova de concurso público, não é só o Enem não. Tá bom? Não pode se dedicar só a uma coisa só não, tem que pensar em outras coisas também, tá? Então, na aula de hoje nós vimos a respeito da recuperação econômica da Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve a chamada recuperação econômica da Europa. E também falamos um pouco do desenvolvimento tecnológico e industrial. Desenvolvimento tecnológico, industrial, e falamos um pouco sobre questões a respeito desse assunto também, dos assuntos aqui. Então, como nós sabemos, 1945, saiu errado pela máquina. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, os países todos ficam aí, com exceção dos Estados Unidos, todos ficam muito arrebentadinhos, né? Suas economias ficam bem ruins, sem competitividade, enfim. E a partir dessa data aqui, tinha que haver uma recuperação econômica, tinha que ter um jeitinho, né? Mas como? De um lado estavam os Estados Unidos tentando buscar mercados, tentando transferir tecnologia, fazendo o possível para isso. Do lado de lá tinha a União Soviética, que também tentava a todo custo influenciar cada vez mais regiões e países, e até ela conseguiu a adesão de muitos países a seu bloco socialista, né? O bloco soviético ficou muito forte aí depois, com a adesão de países como Ucrânia, né? Polônia, Romênia, a Iugoslávia, que é um caso à parte. A gente vai ver a respeito dela com mais detalhe, tá bom? O socialismo iugoslavo, ele rompeu com o socialismo soviético. Ficou ali um socialismo deles mesmos ali, ao modelo próprio, né? A gente vai ver isso futuramente. Enfim, tiveram outras nações que se uniram à União Soviética nesse bloco socialista. E os Estados Unidos, seus aliados históricos como França, Inglaterra, né? Inclusive o Brasil também, um aliado também dos Estados Unidos, e tantos outros, né? Tantos outros países aí de modelo capitalista, de ideologia capitalista. A recuperação econômica da Europa se deu por meio do lançamento do chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano econômico dos Estados Unidos para injetar recursos em países que estavam meio que arrasados depois da Segunda Guerra Mundial. Não era só o pessoal da Alemanha que ficou arrasado não, nem da Itália não. França, Inglaterra também, apesar de terem vencido a guerra, estavam bem surradinhos, viu? Então, o Plano Marshall servia para isso, para ajudar economicamente países arrasados pela guerra. Foi uma medida
que os americanos da América do Norte e Estados Unidos tomaram, que deu certo, né? De certo modo, em 45 estava todo mundo meio quebrado, já em 50 a economia já estava praticamente toda refeita, viu? Em 1950, essas economias europeias, incluindo o Japão, né, que os próprios americanos ajudaram também com recursos econômicos, inclusive ofereceram até a União Soviética, ela não quis. Inclusive o Japão teve essa ajuda e na década de 50, bem no início, as economias já estavam quase todas refeitas. 5 anos somente, Plano Marshall, já tinha mudado muita coisa. Quer dizer, os mercados que iam se consumando, que iam se fortalecendo, a indústria que estava se fortalecendo novamente já estava toda consumada. Então o Plano Marshall foi um verdadeiro norteador nessa coisa toda. Só que, apesar do Plano Marshall, os americanos, os Estados Unidos também lançam a chamada doutrina Truman. Doutrina Truman. O presidente Harry Truman, ele lança essa medida cautelar para combater o avanço ou reter o avanço, né? O avanço do socialismo, até mesmo atendendo a um conselho, a um chamado do primeiro-ministro inglês, o Churchill, quando ele diz que o mundo vive uma verdadeira cortina de ferro com a União Soviética e seus aliados, né? Seus aliados ali fazem uma verdadeira cortina de ferro, uma barreira imaginária, né? Para que não sobrasse muito espaço para outras nações, e essa barreira poderia avançar para o Ocidente, viu? Então, a doutrina Truman era isso, era buscar combater o avanço desses socialistas. A União Soviética, ela imediatamente responde à altura, claro, ela começa a criar também suas digamos, suas medidas também. O Pacto de Varsóvia foi uma resposta direta da União Soviética e seus aliados para ajudar militarmente, né? Também economicamente, os países que eram de ideologia socialista. Uma ajuda mútua, né? Enquanto que os americanos, se eu falo americanos, estou me referindo aqui à América do Norte, tá bom? Enquanto que os americanos criam a OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, que é uma medida cautelar, militar também, né? Para ajudar com armas e tecnologia os países aliados do capitalismo. Tá bom? Então o papel da OTAN era esse, digamos, tá com dificuldade, tá precisando de armas, tá precisando de munição, de treinamento militar, estamos aí, vamos ajudar com a OTAN. Esse era o papel dela, enquanto que o Pacto de Varsóvia também fazia a sua parte do lado soviético. Quando havia uma criação de um lado, havia também uma criação do outro, para tentar equilibrar essa força que os cientistas políticos acabaram chamando de equilíbrio do terror, né? Isso quer dizer que nenhuma dessas duas potências queria ficar de baixo, não, né? Nenhuma dessas duas potências tinha o menor interesse em aceitar as coisas impostas pela outra. Então, à medida que um criava alguma coisa, como a OTAN, o outro criava algo como o Pacto de Varsóvia e por aí vai. Tá? O Plano Marshall de um lado, Comecon do outro, né? Ou seja, a União Soviética criando também os seus métodos de ajudar seus aliados. Bom, embora não fosse economicamente tão forte, mas ela era uma potência militar e também uma potência industrial. Não pode esquecer nunca disso, apesar do governo soviético manter uma economia
uma economia coletivista, né? Uma coisa de todos e para todos. Os capitalistas não, aqui tinha a livre concorrência e o livre empreendimento. Tá? Então essa é a diferença básica entre as duas grandes potências. Aqui a gente vai ver também um pouquinho sobre o desenvolvimento tecnológico e industrial, que paralelamente às grandes perdas econômicas, o desenvolvimento tecnológico e industrial foi extremamente importante na recuperação dessa economia do pós-guerra. Esse desenvolvimento tecnológico e industrial foi de suma importância, né? Com tanto avanço técnico e ajuda financeira dos governos dos Estados Unidos, a produção e o comércio mundial reconquistaram em pouco tempo o nível anterior ao início da guerra, sobretudo na Europa Ocidental. E em 1950, a economia mundial já estava totalmente recuperada. Enfim, como eu falei para vocês, havia países que não receberam essa ajuda, mas todos que receberam essa ajuda do Plano Marshall se recuperaram, tá bom? Hoje também nós também passamos aí que vocês vão receber em casa essa atividade, vocês vão receber ela em casa, viu? Não precisa se preocupar não. Eu comentei algumas com o pessoal da classe, tá? E aqui nós podemos ver na imagem os Estados Unidos e a União Soviética que se entreolhando, né? Como que rivalizando um com o outro. Aqui nós vemos a construção do Muro de Berlim e aqui nós vemos a queda do Muro de Berlim. Então, a queda do Muro de Berlim significou o fim da União Soviética. Ou seja, o principal símbolo da Guerra Fria foi esse Muro de Berlim. Nós falamos um pouco a respeito dele na aula passada. É uma questão que cai muito por aí, vocês. Essa aqui é clássica, né? Sempre aparece essa imagenzinha de um lado os americanos, do outro os soviéticos, medindo forças o tempo todo, desconfiando um do outro o tempo todo. Então, na próxima aula a gente vai falar mais um pouco dessa atividade. Também vai ver um pouco sobre a criação da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, qual a importância dela no mundo de hoje, porque que ela tem a finalidade de evitar conflitos, tá? E também promover a paz e lutar contra a pobreza no mundo. Então por hoje é só. Vocês fiquem de boa, se cuidem, tá, gente? E até a próxima.